E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que não é apenas um site de apostas esportivas extremamente confiável, mas também patrocinador master do Cruzeiro, né? Então se você gosta das bets, de fazer uma apostinha, nada mais justo que escolher a Betfair, que é quem ajuda efetivamente o Cruzeiro, sendo o nosso patrocinador master. Nesse momento a Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$100 em apostas grátis. Então clica aí no link da descrição para você fazer o seu cadastro na Betfair, que é super simples e rápido, já começa a fazer uma fezinha, ganha uma moeda, fique rico, mas vai com responsabilidade, tá? Nada de apostar o dinheiro do aluguel, o leitinho das crianças, né? Aposta é para se divertir. O patrão Ronaldo fez live na Ronaldo TV esclarecendo alguns pontos importantes sobre o Cruzeiro. Ele disse ter convicção no trabalho que vem sendo feito, que oscilações são naturais e reafirmou que o clube está trabalhando no mercado, mas a torcida não deve esperar nenhuma loucura, nenhuma grande contratação, porque isso não vai acontecer. Não é a primeira vez que o Ronaldo fala sobre isso, que não é para esperar grandes contratações e sinceramente eu acho que os jogadores que chegaram ao Cruzeiro são até de um nível técnico e de um investimento maior do que eu particularmente esperava. Porque quando o Ronaldo, Gabriel Lima, Pedro Martins falam não vamos fazer grandes contratações e o Cruzeiro vai lá e me busca o Wesley e especula-se, né, pagando algo na casa de 15, 16 milhões de reais por ele, convenhamos, isso é uma grande contratação que eu pelo menos não esperava. Até agora o Wesley não deu retorno técnico praticamente nenhum. E eu acho meio triste em ver em como grande parte da torcida, não apenas da torcida cruzeirense, mas dos torcedores brasileiros, e eu acho que até no resto do mundo também, hoje em dia parece que se comemora mais contratação, negociação de jogador, do que vitória, do que o jogo de futebol em si, né? E se a gente olha, por exemplo, os números, né, como eu tenho acesso aqui aos números do meu canal e eu vejo outros canais também, aqueles vídeos que têm mais interesse das pessoas são os de especulações, os de transferências, inclusive muita fake news, muita mentirada mesmo. E óbvio que um jogador que é contratado por um alto volume de dinheiro é porque esse cara mostrou que tem qualidade técnica em algum momento da carreira. Pode ser que ele não esteja vivendo seu melhor momento, mas todo mundo acredita que vale a pena botar essa grana porque esse cara é bom de bola. Mas eu achei interessante um levantamento que foi trazido até pelo PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, no podcast que ele participa, Posse de Bola, lá do pessoal do UOL, que ele falou ali de que as 10 contratações mais caras que o futebol brasileiro tinha feito, acho que na última temporada, só 2 jogadores eram titulares, os outros não. E aí tem muitas circunstâncias, né? Ah, o cara não joga porque ele se machucou, ele não joga porque ele veio mesmo para ser reserva, e aí a gente pode citar, por exemplo, o Everton Cebolinha, mas a gente tem que lembrar que grande contratação, ela não é garantia. Toda contratação é, de certa forma, uma aposta em maior ou menor nível. E todo mundo esperava que o Cruzeiro estivesse jogando melhor no momento, isso aí é inegável, tá? Eu tô insatisfeito, você tá insatisfeito, o Ronaldo tá insatisfeito, eu tenho certeza que o Pessolano é o mais insatisfeito de todos. Só que no final das contas, gente, vamos lembrar, time de futebol de verdade não é igual no videogame que você bota lá os melhores jogadores possíveis, né? O rating, o overall mais alto e aquilo ali vai funcionar magicamente. Não funciona, futebol demanda tempo. Vamos pegar um exemplo do melhor elenco que nós temos no Brasil hoje, o Flamengo. Nessa temporada o Flamengo perdeu 3 títulos já, tá? Temporada passada ganharam Libertadores, ganharam Copa do Brasil, excelente, assim. Tem craque pra cacete, o Flamengo tem jogador literalmente pra dar e pra vender. E os caras estão patinando, recentemente perderam clássico pro Vasco, perderam pontos para time do interior, inclusive o time reserva do Flamengo, time B, time C, é quem faz, né, boa parte da campanha legal que o Flamengo tem no Campeonato Carioca, podendo ganhar a Taça Guanabara, porque o time titular mesmo tem dado muitos vacilos nesse início de temporada. Olha pro Bahia, que foi um dos times que mais investiu no mercado, contratou jogadores que eu, por exemplo, gostaria muito que estivessem aqui no Cruzeiro. O Chaves, lateral esquerdo, acho o Raul Gustavo um bom zagueiro também. O Bahia tem bons jogadores por lá.
tomou 3-0, tomou 4-0, tomou 6-0. Imagina se isso estivesse acontecendo com a gente, velho. E sabe um outro fator que eu acho que tá atrapalhando o Cruzeiro e pouca gente se atentou? O Cruzeiro é o time da Série A que menos partidas oficiais fez até o momento, tá? O Cruzeiro só jogou as 8 partidas da primeira fase do Campeonato Mineiro. O segundo time que menos jogou é o América, que jogou 9 partidas, as 8 do Mineiro, e eles tiveram um jogo de Copa do Brasil. E aí você vai escalonando, tem times com 10, 11, 12, 14, 15, até 16 jogos. E para um time que tá se remontando como o Cruzeiro, que precisa pegar um senso coletivo, essa demora para jogar, ela é muito ruim, porque treinar, os caras estão treinando desde dezembro, velho. Assim, treinar é o que o Cruzeiro mais fez, mas jogar efetivamente a gente jogou muito pouco. Então a gente muitas vezes reclama, né, da maratona de jogos que os times enfrentam, mas jogar pouco também é um problema, né? O Cruzeiro, antes dessa partida contra o Democrata, ficou 9 dias sem jogar, sabe? E acho que se a gente tivesse feito um joguinho nesse meio do caminho aí, mal não ia fazer, sabe? E é óbvio, o Cruzeiro não entrou na primeira fase da Copa do Brasil porque fez lá a campanha, foi campeão da Série B, recebe essa prerrogativa de entrar na terceira fase. Ótimo, eu não tô falando disso, mas acho que essa mudança de regulamento do Campeonato Mineiro, ela acabou sendo ruim pra gente. Em determinado momento, o Ronaldo falou na live que o Cruzeiro não vai cair pra segunda divisão, né? Aí todo mundo, aí depois ele falou, não, todos vão trabalhar duro para que isso não aconteça. Ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, né? Mas é aquele negócio. Se o cara que é o presidente, o gestor do clube, entrar no desespero que tá boa parte da torcida, aí fudeu foi tudo. É papel dele também dar uma acalmada nos ânimos, tentar chamar a atenção das pessoas que, gente, peraí, o negócio pode não estar muito bom agora, mas compara com o ano passado, tá? E eu já falei sobre isso em outro vídeo. Não compara o final do Cruzeiro 2022 com o início de 2023. Compara o início de 23 com o início de 2022, que a gente vê que tinha dificuldades no ano passado também, mas a gente estava conseguindo passar por cima dessas dificuldades e esse ano não tá rolando, precisa melhorar. Mas esse pânico que a torcida do Cruzeiro tá de já ter sacramentado, por exemplo, não, o Cruzeiro vai ser rebaixado, é a mesma coisa que eu vi ano passado na base do com esse time não sobe. Quantas vezes eu li essa frase em comentário aqui no canal? Com esse time aí não sobe, né? No final das contas a gente subiu, foi campeão, o trem deu tudo certo, né? Mas vamos entender que demanda tempo pro negócio funcionar. E é claro que esse tempo tem que ser reduzido, a gente não pode ficar esperando para sempre, né? Ah não, a coisa vai funcionar a partir da 20ª rodada do Brasileiro, aí vai ferrar o trem todo, provavelmente a gente cai nessas circunstâncias. Então é necessário sim que os profissionais, o treinador, os jogadores, todo mundo consiga dar um pouquinho mais para que a gente encurte esse processo e comece a render melhor e a ganhar jogos de futebol. O Ronaldo também esclareceu a negociação com o Pedro Lourenço, né, sobre as tais debêntures que podem virar ações da SAF no futuro, e o que ele disse é, basicamente, o dinheiro que entrar nesse momento, ele não vai ser utilizado em contratações, a grana será utilizada para custos operacionais do Cruzeiro durante a temporada. E aí a gente pode falar principalmente pagamento de salários, né, para manter a casa em ordem durante a temporada. E achei que o Ronaldo até saiu um pouco do prumo e deu uma escorregada quando ele falou lá sobre jornalistas, sobre pessoas que ficam pedindo contratações, chamou de cagador de regra. O Ronaldo precisa lembrar que Cruzeiro não é Valladolid, né? Lá no Valladolid, que inclusive ele não é a pessoa mais popular, a torcida não gosta muito dele, tem protestos recorrentes, existe lá um volume de gente reclamando. É uma torcida pequena reclamando, enchendo o saco do Ronaldo. Ele consegue ignorar isso com muita facilidade. O Cruzeiro é um clube muito maior, que envolve uma massa de pessoas muito maior, tanto na torcida quanto, obviamente, na própria imprensa. Então, ele vai receber críticas sim, e ele precisa saber lidar com elas. E o Ronaldo sabe muito bem, como qualquer pessoa que acompanha o futebol sabe, que só tem um remédio no futebol, chama vitória, tá? Tem um paliativo, né, uma aspirininha chamada gol, e tem um remédio definitivo, um antibiótico chamado vitória. Se o Cruzeiro começar a empilhar vitórias, essa problemaiada, essas dor de cabeça, tudo isso fica em segundo plano. É igual a temporada passada, a gente estava muito mais ferrado que hoje, mas como o time estava ganhando, parecia que estava tudo em céu de brigadeiro. O Ronaldo também falou sobre a situação do Alisson, que foi um caso de indisciplina, que o jogador faltou a um treinamento, mas que o Cruzeiro não tem intenção de vendê-lo. E para encerrar qualquer rumor, o Alisson treinou hoje na Toca da Raposa com os companheiros. Essa foto é do trabalho de hoje, que foi divulgado pelo clube. E eu acho que essa história toda foi uma grande tempestade em copo d'água, né,
Porque vazou uma informação que não precisava ter vazado, tá? Especialmente a situação do Alisson não ter comparecido a um treinamento e o fato que ele estava trabalhando separado. Acho, inclusive, que o Cruzeiro deveria ter resolvido isso antes, porque o treinamento que o Alisson aparentemente faltou foi depois da folga de 2 dias, foi no domingo passado, velho, há uma semana. E ele ficou fora da relação e do jogo contra o Democrata justamente como aí parte da punição, digamos assim, né, por ele ter chegado atrasado. Beleza. E aí eu acredito que teve algo a ver com o staff do jogador, que deve ter falado com alguns jornalistas sobre alguma insatisfação e tudo mais. Só que tem alguma declaração do Alisson falando que quer deixar o Cruzeiro? Se tiver, manda o link aí que eu quero ver. Porque até agora eu não vi, tá? O que eu vi foi alguns jornalistas, e ironicamente esses jornalistas são atleticanos, veja só que coisa, insistindo muito que o jogador quer deixar o Cruzeiro, que tem proposta de clube X, Y, Z. Só que o Ronaldo falou de forma muito clara na live, o Cruzeiro não tem interesse em abrir mão do jogador, a comissão técnica conta com ele, e o próprio Genta, lá do Deus Me Livre, apurou com pessoas próximas ao atleta que ele também está focado em seguir aqui no Cruzeiro. Então, da minha parte, acabou a novela. Ano passado aconteceram casos mais graves que esse, que inclusive acabaram sendo abafados e só foram para o conhecimento da torcida no momento que foi pertinente ou em momento algum. Por exemplo, os constantes atrasos do Jajá, que em determinado momento fizeram ele ficar fora de partida e tudo mais. Isso aí só apareceu na mídia depois que o negócio já tinha sido resolvido. E tem gente até agora insistindo com esse papo de que outros clubes estão oferecendo salário maior para o Alisson, melhores condições. Ele tem um contrato de 3 anos assinado com o Cruzeiro, a multa rescisória para clubes do Brasil é de 180 milhões de reais. Se algum clube brasileiro pagar 180 milhões de reais, pode levar o Alisson, não precisa dar nem boa tarde pro Ronaldo ou para ninguém do Cruzeiro. É só depositar o valor da multa e levar o jogador embora. Se quiser tirar o Alisson do Cruzeiro por um valor menor que esse, aí vai ter que conversar com o Cruzeiro, e o clube deixou bem claro que não está interessado em vendê-lo, e é isso. E o Ronaldo confirmou que o D'Alessandro será o coordenador de futebol do Cruzeiro a partir da próxima quinta-feira. O fenômeno deu aí boas-vindas ao argentino e ressaltou a sua bela história no futebol brasileiro. E eu não vou dizer que se o D'Alessandro já estivesse trabalhando no Cruzeiro, essa situação do Alisson não teria acontecido, mas talvez ela teria sido resolvida de forma mais rápida, né? Convenhamos que foi uma novela grande demais para um negócio meio besta, né? O cara faltou a uma sessão de treinamento e aí uma semana depois gera-se toda uma novela a partir disso. O D'Alessandro nunca trabalhou nesse papel oficialmente, mas eu diria que na reta final de carreira dele no Internacional ele já fazia essa interlocução, né? A mesma coisa que o próprio Tinga viveu no Cruzeiro lá em 2013 e 2014, que ele não ajudava tanto dentro de campo, mas ajudava fora dele ali nos bastidores. É o que a gente viu do próprio Rômulo aqui no Cruzeiro na temporada passada, que ajudava muito mais fora do que em campo. Acho que essa transição pro D'Alessandro não vai ser tão difícil, as informações que a gente tem é que o cara tá estudando, tá se preparando, ele quer realmente trabalhar no meio do futebol e acho que tá chegando ao Cruzeiro e pode sim nos ajudar, que seja muito bem-vindo, que faça aí um bom trabalho, né? Para parar essas arestas, tá? Essa situação do Alisson não precisava ter chegado a esse ponto. Acho que a comunicação interna do Cruzeiro e a rapidez na tomada de decisão pode ser melhorada com um profissional como o D'Alessandro ou como seria o Tinga também. Sobre o jogo de sábado, 4h30 da tarde lá na Arena do Jacaré, o Ronaldo falou que estará presente no estádio e dessa vez a diretoria colocou preços legais aí para os ingressos, né? Preços decentes, digamos assim. R$70 o valor cheio do ingresso para a maior parte do estádio. Aquele setor que é coberto, o ingresso é um pouquinho mais caro, R$100, mas tem meia entrada, tem a questão dos sócios torcedores com seus respectivos descontos, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, lá do site do Cruzeiro, que tem as prioridades, os descontos para cada modalidade de sócio. E a respeito do estádio, o Ronaldo afirmou mais uma vez que a casa do Cruzeiro em 2023 será o Independência, diz que eles não estão mais conversando com o Mineirão, mas estão conversando com o governo do estado. Em determinado momento o Ronaldo até fala: eu adoraria que o Mineirão fosse nosso e acredito que vai ser. Mas ressalta que essa negociação deve demorar bastante e que o Cruzeiro não vai pagar as taxas abusivas da Minas Arena para jogar por lá. Se é assim, gente, o que a gente pode torcer é que o Cruzeiro consiga fazer do Independência sua casa, né? Não será o Independência esse próximo jogo por causa daquela condição ridícula do contrato que o próprio Ronaldo assinou
com a América, mas nas rodadas seguintes que o Cruzeiro tiver a oportunidade de jogar sempre no Independência e consiga fazer valer o mando de campo lá no estádio, ainda que a gente não goste, ainda que não seja o ideal, é o que tem para hoje. O Cruzeiro tem contrato com a Independência, não voltou a conversar com o Mineirão diretamente. Então, galera, é Independência ou morte não. É Independência ou estádios ainda mais longe, tá? Então, vambora, é o que tem. O volante Richard está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato por empréstimo até o final do ano. Segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro vai pagar integralmente os salários do jogador, que tem um valor fixado para compra. O seu contrato com o Ceará vai até o fim de 2024. Eu já falei brevemente sobre o Richard ontem, características de jogo. Acho sim que é um cara que pode ser útil ao elenco do Cruzeiro. E pelo que eu tava vendo da saída dele lá do Ceará, foi um processo muito conturbado. Ele teve alguns problemas pessoais no último ano, relacionado à perda de um irmão, e teve uma situação que no final da temporada o Richard chegou a receber ameaça de morte, tá? Inclusive tem nota de repúdio no site do Ceará relatando isso. Se a gente pegar na última Série A, o Richard jogou 30 partidas, em todas foi titular, de fato cometeu algumas falhas ali, entregou um gol ou outro, mas se a gente olhar bem pro que foi a campanha do Ceará, não dá pra dizer que o Richard foi um dos responsáveis aí pelo rebaixamento, tá? Teve muita gente que ficou devendo bem mais do que ele, até considerando que não é um jogador brilhante. Ele é um volante cumpridor de função, em determinados momentos teve jogos ruins, mas fez jogos bons também, tanto que se você pega as estatísticas dele num geral, ele teve um bom desempenho, foi um dos menos piores do Ceará no último Brasileirão. Acho sim que pode ajudar o Cruzeiro. Nós não vamos ter craques, não vamos ter jogadores do mais alto nível. O que a gente precisa é de gente que cumpra a função. E acho que o Richard pode ser esse cara. Sim, ele tá chegando agora ao Cruzeiro e acho que o nosso papel enquanto torcedores do Cruzeiro, se ele realmente assinar, é apoiar para que o cara possa render o máximo possível. Isso vale pro Richard ou para qualquer outro jogador. E segundo o Samuel Venâncio, o lateral esquerdo Marlon deve chegar até o fim de semana a BH para assinar contrato com o Cruzeiro. Ele tá rescindindo com o Ankaragucu da Turquia, então chega ao Cruzeiro de graça. De graça entre aspas, né? O Cruzeiro não precisa pagar nada aos turcos, mas certamente chegou a um acordo com o atleta para salários e talvez para luvas também, né? Quando o jogador chega sem custos, ele normalmente negocia luvas, que é uma forma do jogador vender o próprio passe. E normalmente essas luvas são diluídas no próprio salário, mas o Marlon não é um jogador que tem aí um super salário, pelo menos imagino que isso também não vai acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro estava sim precisando de mais um lateral esquerdo, até considerando que o Marquinhos Cipriano, nas oportunidades que jogou, foi muito mal. Inclusive, informação do Samuel Venâncio é que Cruzeiro e Marquinhos Cipriano estão negociando a rescisão de contrato. Isso ainda não foi fechado, mas pode acontecer nas próximas horas. A gente tem o Kaique, que tem jogado bem, hoje eu considero que é um bom jogador, é o titular da lateral esquerda, e chega o Marlon aí para disputar a posição, que seja bem-vindo. Acho importante ter dois jogadores para ter uma competitividade por posição, né? Isso normalmente faz com que todo mundo se dedique um pouco mais, renda um pouco mais. O jogador saber que ele é o titular absoluto muitas vezes causa uma certa acomodação. E não podemos esquecer que o Kaique provavelmente vai ser convocado para a seleção brasileira para disputar o Mundial Sub-20 no meio do ano. Então o Cruzeiro ficará sem ele durante um período, precisava mesmo ter outro lateral. O Marlon chegando, dando tudo certo nos exames, ele deve assinar contrato com o Cruzeiro até o final de 2024, que eu acho que é um período razoável, né? Não tem mais aquela coisa de 3, 4, 5 anos de contrato para qualquer jogador. Acho que o Cruzeiro está trabalhando de uma forma racional. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!